Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você qual a quantidade correta de fermento para 1 kg de farinha de trigo, o que acontece se colocar mais fermento na massa, o que fazer se acabar o fermento em pó, porque mesmo com fermento alguns bolos não crescem e se é recomendado utilizar farinha com fermento para fazer o bolo. Então vem comigo e fique até o final, tenho certeza que você vai amar essas dicas. Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber semanalmente em primeira mão dicas como essa aqui. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá. A quantidade correta de fermento para qualquer tipo de receita de bolo é 1 colher de sopa. Com essa medida, você terá a fermentação perfeita e seu bolo crescerá certinho. E qual a quantidade de fermento para 1 kg de farinha de trigo? Você pretende fazer bolos para vender ou, quem sabe, fazer bolos para festas? Então precisará de uma massa bem grande. Para facilitar para você, lembre-se que para cada 1 kg de farinha de trigo são necessárias 3 colheres de sopa bem cheia de fermento. Essa é a medida exata para não empelotar a massa e crescer bastante. O que acontece se colocar mais fermento na massa? Algumas pessoas já me perguntaram se há problemas em aumentar a quantidade de fermento para fazer o bolo render mais. Olha, particularmente, eu não gosto de aumentar o fermento porque pode trazer um sabor diferente para o bolo. Além disso, o excesso de fermento pode levar ao surgimento de bolhas na superfície do bolo. Ao entrar em contato com a temperatura alta, o fermento reage imediatamente. Como resultado, você terá um bolo mais pesado e solado. Isso acontece porque ao formar bolha e estourar, parte do fermento também vai embora. Então, se quer aumentar o rendimento da massa, vale mais a pena aumentar todos os ingredientes por igual. Aí não terá problema nenhum. Acabou o fermento em pó. E agora? Já separou todos os ingredientes, bateu a massa e viu que não tinha fermento ou ele estava vencido. Pode acreditar, isso acontece nas melhores famílias. Comigo também já aconteceu. Fiquei com uma grande frustração, mas descobri que tem jeito. Uma saída é fazer bolo com bicarbonato no lugar do fermento. Inclusive, falei sobre isso em um outro vídeo. Vou deixar ele passando no setor de cards, na parte superior de sua tela. Depois você vai lá e dá uma conferida para saber mais detalhes. De qualquer forma, nesse caso, você vai precisar incluir na receita algum tipo de ativador para o fermento. Na maioria dos casos, é de costume substituir o leite por iogurte natural. O iogurte tem a acidez perfeita que ativa o bicarbonato e evita que ele deixe um sabor desagradável na massa. Outros ingredientes podem ser limão, creme tártaro, vinagre, cacau natural, mel, suco de laranja, soro de leite e açúcar mascavo. Por um outro lado, se você reuniu todos os ingredientes, mas percebeu que está faltando o fermento, pode utilizar o truque das claras em neve. Basta separar as claras, bater até chegar em um ponto bem firme e reservar. Ao fim da receita, é só acrescentar as claras batidas e pronto. Pode ficar tranquila que seu bolo crescerá normalmente, como se estivesse com fermento em pó. E uma dica extra, para trazer um sabor mais suave e reduzir o cheiro de ovo do bolo, acrescente 1 colher de sopa de essência de baunilha. Fica simplesmente fantástico. Porque mesmo com fermento, o meu bolo não cresce. Há também casos em que mesmo com o uso correto e a quantidade de fermento exato, o bolo não cresce como o esperado. Existem inúmeros fatores que podem resultar em um bolo mais baixinho, ressecado e pesado. Um dos primeiros motivos pode ser a falta do pré-aquecimento de forno. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Antes mesmo de reunir os ingredientes da massa, já ligue o forno em 180 graus e deixe pré-aquecer por no mínimo 15 minutos. O fermento só reage em contato com um ambiente bem quente. Se você colocar o bolo no forno e ele não estiver atingindo a temperatura ideal, a massa não crescerá completamente.
Outro motivo que vejo muito por aí é não mexer a massa corretamente. Se você coloca o fermento e não incorpora ele totalmente aos outros ingredientes, a massa irá empelotar. O fermento irá reagir somente naquele local e o restante irá crescer. Como resultado, terá a famosa barriguinha na superfície do bolo. Então, sempre que colocar o fermento, mexa delicadamente por tudo até perceber que não há mais nenhum resquício e a massa esteja bem homogênea. Posso utilizar farinha com fermento para fazer o bolo? Bom, eu não indico utilizar. Como sempre falo aqui no canal, o fermento é o segredo para um bolo perfeito. Justamente por isso que é indicado a sua adição na última etapa do preparo. Ao utilizar a farinha com fermento, você acaba automaticamente acelerando o processo de fermentação. Quando o fermento entra em contato com os ingredientes líquidos, por exemplo, também começa a reagir. Então, o melhor mesmo para evitar problemas é acrescentar o ingrediente por último. Agora você já sabe qual a quantidade de fermento para o bolo e ainda aprendeu muitas outras técnicas. Já pode começar a colocar tudo em prática e deixar todo mundo de queixo caído com suas receitas maravilhosas. Aproveite e compartilhe essas dicas com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.